Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, Opera Cor Maria, nesse dia 25 aqui de janeiro de 2023, e hoje nós aqui celebramos na nossa liturgia a conversão de São Paulo apóstolo, esse mesmo que era Saulo e se converteu. Eu acredito que, assim, tem dois santos, né? São Paulo é um desses, e também tem Santo Agostinho, que são exemplos para nós de conversão. Eram homens que estavam do outro lado das coisas do mundo, preocupavam-se com as coisas do mundo e com o encontro pessoal que tiveram com Cristo, mudaram, se converteram, se tornaram outros homens e se tornaram santos da igreja. Hoje, na primeira leitura, né, que é a famosa leitura da conversão de São Paulo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo de 3 a 16, você vê claramente aqui, né, que São Paulo, né, ou se você pegar não só Atos dos Apóstolos 22, mas se você pegar Atos dos Apóstolos no capítulo 9, versículo de 1 a 22, fica mais preciso ainda como é que foi a conversão de São Paulo. Todos nós sabemos que São Paulo foi um perseguidor, né? Perseguidor de Jesus Cristo, da igreja nascente, da igreja aí que estava começando, né? E ele começou a perseguir no primeiro mártir, né? O primeiro mártir, Santo Estevão, as vestes de Santo Estevão foram jogadas, né? Diz os Atos dos Apóstolos, nos pés aí de Saulo que se transformou em São Paulo. E ele tinha cartas de recomendação para perseguir a Igreja de Cristo. E aí então, aqui no versículo 3, durante a viagem de Damasco, ele se encontra com Jesus, se encontra com o Senhor, uma luz, né, vinha do céu, e ali então dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Quando você olha a história de Saulo, que perseguia a Igreja de Cristo, você olha a história de Santo Agostinho, que vivia na promiscuidade, você vê que nessa história de conversão, nós nos encaixamos também, eu e você, nós nos encaixamos também. Porque em certa altura da nossa vida, ou nós fomos Paulo, ou nós fomos aqui Agostinho. Ou você viveu uma vida falando mal da igreja, totalmente diferente da igreja, uma forma de perseguição silenciosa, ou você viveu nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne, né, nos prazeres aí que o diabo nos proporciona, que faz perder a nossa alma e faz perder a nossa vida neste mundo, que não tem consequência boa nenhuma com a vida dos dois que viviam, tanto de Saulo como de Santo Agostinho, não traz nenhum benefício para a nossa vida e nem para a sua vida. Eu acredito muito que quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, e aí então entra aqui os retiros de conversão, entra aqui aquela marca que o Senhor fez contigo, deixou no teu coração quando você era criança, quando você era adolescente, aquela Eucaristia, aquela adoração que você estava muito mal, que você veio e você correu atrás de Jesus na igreja. Tudo isso são marcas que fazem a gente se converter. Mas o processo de conversão, ele não dá simplesmente com uma caída do cavalo. Paulo, aqui na primeira leitura, Jesus pede para ele encontrar com Ananias. E encontrando com Ananias, Ananias introduz ele aqui no Colégio dos Apóstolos, introduz ele na igreja. E Paulo deu a vida, né, levado a Roma, entregou a vida, deu a vida por aquilo que ele encontrou
lá no caminho de Damasco. O caminho de Damasco é o caminho da nossa vida. O caminho de Damasco é o nosso caminho. E não tem vantagem nenhuma no mundo se você não tem Cristo como a sua luz. Não tem vantagem nenhuma em lugar nenhum deste mundo se você não tem Cristo como o ideal da sua vida e dar a vida por Ele. Não tem benefício nenhum. Você pode se enganar. Nós vamos continuar nos enganando. Você vai enganar a você mesmo, enganar que você está feliz, enganar talvez com dinheiro, com os bens materiais, com o prazer, sendo igual a todo mundo. Você pode se enganar e continuar se enganando. Não tem vantagens nenhuma viver nesse mundo se não for viver pelo Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer tantas vezes na sua carta: viver para mim é Cristo e morrer simplesmente é lucro. Eu encontrei aquele que nós estávamos procurando. E quando eu encontrei Jesus Cristo, eu considero tudo passado eu considero como lixo. Lá em Filipenses, no capítulo 3. Encontrei a Cristo e nada é incomparável. As coisas do mundo, tudo comparado ao Cristo, é como se fosse lixo, esterco. Esse é o homem que se converteu. Por isso que, quando a gente fala que nós somos católicos, somos convertidos. Se você não tem coragem de considerar todas as coisas como esterco, como lixo, e se você não tem coragem de morrer pelo Cristo, falta muito ainda para a gente se converter. Falta muito ainda para eu me converter e falta muito para mim, para você se converter. Mas o caminho de Damasco ainda não acabou. O caminho de Damasco ainda tem que ser percorrido e faça de tudo para você encontrar pelo caminho o Jesus que mudou a vida de Paulo, que mudou a vida de Agostinho e pode mudar também a sua. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.